Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre potenciação. Hoje quem está comigo e vai ser a voz de vocês é o Isaac, né, professor Isaac? Bom dia, professor Jonas. Bom Bom dia. dia, estudantes. Bom dia, professores, gestores. Então, estamos aqui nessa segunda-feira para iniciarmos as atividades, hoje com o tema de potenciação. E estarei aqui no chat e lembrando que para participar do chat é somente via aplicativo, tá? Então, ainda dá tempo de baixar o aplicativo da Semesp. Caso de problemas, caso de dúvidas, sugestões, procurar o 0800 da Semesp. Tudo bem, professor? Beleza. E para a aula de hoje, nós vamos começar um pouquinho diferente. Eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade, mas eu vou explicar ela antes. Então, pega lápis, caneta, papel, aí o caderno de matemática que nós vamos iniciar com ela. Na tela de vocês, vai aparecer aí, primeiro cálculo de área. Então, nós vamos com a ideia do que é cálculo de área, eu vou deixar aí para vocês 2 minutinhos para fazer, mas eu vou explicar antes. Na tela de vocês está assim, qual é a área de cada figura? Sabendo que a medida da malha, ou seja, cada quadriculado, né, cada tracinho aí, é 1. Então, eu tenho a figura 1, 2 e 3 da esquerda para a direita. Então, o menor, o mediano e o maior. E eu quero saber a área de cada um aí. Pode ir anotando e responde no chat que o Isaac vai falar para mim depois. 2 minutinhos para vocês, tá bom? Retornamos aqui, professor Jonas, e já temos participação dos nossos estudantes. Ó, a Maria, ela respondeu 1, 4 e 9. A área da primeira figura menor, 1, a da mediana, 4 e a maior, 9 unidades. O Pedro Henrique também respondeu 1, 4 e 9. Né? A maioria deles estão respondendo 1, 4 e 9. Eles estão corretos, professor? É isso mesmo, né? Então eu vou fazer a resposta para vocês, mas todos estão corretos. Então, na primeira resolução aí, se vocês olharem, a maioria acertou. Então, o lado é 1 do quadrado. Como a área é o lado vezes o lado,
como todos os lados são iguais, 1 vezes 1 também dá 1. Então, essa é a área da primeira figura. Na segunda figura, se vocês olharem aí, é a mesma ideia, no entanto, a área do lado, né, no caso, a medição do lado é 2. Então, 2 vezes 2, 4. No próximo, na mesma ideia. Então, nós temos de lado 3, 3 vezes 3, 9. Aí eu tenho, então, a área das três figuras. Se nós olharmos isso, se nós ficarmos olhando, nós temos uma propriedade aí. Essa propriedade é a potenciação. Essa propriedade nós temos que ver o seguinte: toda potência nada mais é do que o número multiplicando por ele mesmo. No quadro de vocês, eu tenho uma explicação mais ou menos do que é potenciação. Então tá assim: o que podemos ver de cada área? Que os lados multiplicados eram iguais, ou seja, multiplicava pelo mesmo número. Multiplicar pelo mesmo número é a propriedade da matemática que a gente chama de potenciação. A escrita da potência é literalmente com esse número, né? Com esse expoente que a gente chama de fica em cima. Então nós temos um número e nós temos a potência. O que eu fiz aí para vocês tentarem entender no quadro? Eu tentei desmembrar potência por potência de cada elemento. Então dá uma olhada aí no quadro de vocês. No quadro de vocês que eu estou apresentando, eu tenho a da primeira, 1 ao quadrado. Então é 1 vezes 1. Eu tenho 2 ao quadrado, 2 vezes 2. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. O número que está como expoente aí para vocês, fique bem claro, é a quantidade de vezes que ele vai aparecer na multiplicação. No caso, o expoente aí é 2, por isso que apareceu 3 vezes 3, apareceu 2 vezes o número 3. Essa é a ideia da potência. Vamos dar uma olhada se fosse o volume. Se fosse o volume, eu teria, aí como apresenta para vocês, é um cubo. Ou seja, então eu tenho aqui um cubo. Então eu tenho aqui um cubo. E cada lado desse cubo aqui, ó, são 3. Se eu tenho cada lado do cubo como 3, então eu tenho, para calcular o volume, 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes aparece o meu 3? 3 vezes. Então, essa ideia de cubo é 3 elevado à terceira. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. É o meu volume aí, como tá para vocês. Professor Jonas, então se, por exemplo, nós multiplicarmos o 4, 4 vezes 4 vezes 4, seria 4 elevado à terceira. Isso mesmo. A base é 4 porque é o número que está sendo multiplicado. Isso, o expoente é o 3 porque é quantas vezes ele que está ocorrendo essa multiplicação, certo? Isso mesmo. Tanto que nós também utilizamos uma forma de leitura. A forma de leitura nada mais é do que como ele se apresenta. Base e expoente. Na apresentação aí de vocês, tá assim. Então, potenciação. Então, é isso que é 3 ao quadrado, né? Dizemos 3 ao quadrado, que é elevado à segunda, e 4 elevado à terceira, nós podemos falar que é 4 ao cubo. Por quê? 3 ao quadrado é o cálculo da área, então é um quadrado. 4 elevado à terceira é o cubo, que é o volume desse objeto. Tudo bem, Isaac? Alguma pergunta no chat, alguma coisa? Não, mas daqui a pouco, se tiverem dúvidas, eles vão mandar. Eu acho que eles estão esperando a atividade daqui a pouco. Estão esperando a atividade? Eles estão esperando fazer uma liçãozinha, aquecer um pouco, dar uns print aí. Beleza. Eu vou mostrar para vocês outras formas de leitura, né? Então, outras formas de leitura, nós temos o seguinte. 3 elevado à segunda potência. Então, temos como 3 ao quadrado. 2 elevado à quarta potência, podemos falar que 2 elevado à quarta aí, né? Nós temos. E 11 elevado à terceira. 11 elevado à terceira também podemos falar que é 11 elevado ao cubo.
Então é uma forma também de nós fazermos a leitura. Tudo bem, Isaac? Beleza? Tudo certo. Tipo, quando passa do cubo, como é que a gente faz a leitura, professor? Quarta, quinta, sexta. Sexta potência, sétima potência. É bom a gente saber a leitura matemática, porque é aquilo que a gente já falou em aulas anteriores. Se a gente não interpreta a situação, eu sei fazer a conta, mas eu não entendi o significado daquela nomenclatura matemática ali, e acabo me atrapalhando simplesmente porque eu esqueço, eu não dou bola, né? Beleza, então, já como você tinha falado, vamos deixar uma atividade aí para eles. A atividade aí que vocês vão fazer, são 4 minutinhos, dá para vocês fazerem, é o seguinte. Nessa atividade aí, vocês vão fazer o que nós chamamos de quadrados perfeitos. Então, são todos os números de 1 a 10 elevado ao quadrado. E vocês vão colocar, lembrando, coloque só a resposta no seu caderno. Não precisa copiar nem nada. No seu caderno, então, coloque a resposta. 1 vezes 1, 2 vezes 2, e assim por diante até a décima, até o 10. E no nosso chat, coloca, como fizeram anteriormente, coloca a resposta, vírgula, outra resposta, vírgula, que daí fica fácil para a gente efetuar a leitura, tudo bem? Beleza, 4 minutinhos aí para vocês, bom trabalho.
retornamos aqui. Verificamos, professor Jonas, algumas respostas e eu acredito que eles ainda têm um pouquinho de dúvida. A Marina, por exemplo, respondeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A Antônia, 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Muitos estão colocando de 1 a 10. O Murilo, ele respondeu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. O Murilo está correto? O Murilo está correto, é isso mesmo. Eu vou fazer, então, passo a passo, e eu quero que vocês prestem muito atenção e coloquem isso, principalmente no caderno, para evitar erros. Então, nós temos o seguinte, no cálculo dessa tabela aí, né, na conta dessa tabela. Então, todos os números estão ao quadrado. Se todos os números estão ao quadrado, ele vai aparecer 2 vezes. Ele vezes ele. Então, no primeiro, por exemplo, no primeiro nós temos 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. E 10 vezes 10, 100. Reparem no seguinte, todos os termos ao quadrado, ele vai aparecer 2 vezes. Tomem cuidado, por favor, no seguinte caso, que é o que às vezes acontece e alguns alunos não conseguem isso e às vezes se perdem. Por exemplo, lá na tabela tinha, por exemplo, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, como nós vimos, é 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9. Ele aparece ao quadrado, ele vai aparecer 2 vezes. Então, essa é a ideia, esse é o contexto. Alguns alunos, por favor, entendam como erro, que pode acontecer, nós somos humanos e pode acontecer esse erro. Alguns alunos fazem isso. 3 vezes 2, 6. Nunca multiplique base vezes o expoente. Esse modelo está errado. Nós não podemos fazer dessa forma. Essa forma que acontece aqui, nós temos que banir isso daqui. O número de vezes que aparecer aqui é o número de vezes que nós vamos multiplicar. Professor Jonas, vamos dar mais um exemplo? Vamos fazer 5 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo. Então, ó, 5 elevado ao cubo, a base é 5, Certo. o expoente é 3. Significa que eu vou repetir a base 3 vezes. Então, Isso. 5 vezes 5. Então, nós temos aí uma multiplicação, correto? Certo. Não é 5 mais 5 mais 5. Isso, É verdade. 5 vezes 5, que são 25, e vezes 5, que são 125. Olha a diferença de fazer 5 mais 5 mais 5, que isso é uma multiplicação. Sim, né? isso mesmo. 3 vezes 5 é diferente de 5 elevado à terceira potência. Então, sempre utilizando a multiplicação. A gente trabalhou, professor Jonas, já múltiplos com eles. Uhum. E também auxilia nessa disciplina, nesse conteúdo. Tá? Então, fixem isso. É multiplicar. Potência é você sempre multiplicar. Ok? E sempre tomar cuidado que tem que multiplicar sempre a base, né? Então, é ela vezes ela, diferentemente qual seja o número dessa base. A base, como vocês já viram, é um número maior. E o número menorzinho é o que fica no expoente. Alguma pergunta no chat, alguma coisa, Isaac? Não, professor. Por enquanto, a gente só está com aquelas respostas lá que eles acabaram passando. Beleza. Eu vou dar outro exemplo aí para vocês. Nesse outro exemplo aí, nós vamos fazer 1 por 1. Então, olha o seguinte. 3 elevado à quarta. O 3 vai aparecer 4 vezes. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu desmembrei aí para vocês olharem multiplicação por multiplicação. Então, eu multipliquei os dois primeiros ali. Então, eu tenho 3 vezes 3, 9. Multiplico por 3 de novo, 27.
multiplico por 3 de novo, 81. Então, 3 elevado à quarta potência é 81. Tudo bem, Isaac? Olha Beleza? como é que é diferente de fazer 3 vezes 4, né? Que são 12. Sempre multiplicando. Beleza? No outro exemplo, nós temos o seguinte. 4 elevado à terceira potência, ou 4 ao cubo, né? Podemos usar essa nomenclatura também. Então, o 4 vai aparecer 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Então, já foi feita a primeira multiplicação ali. 16 vezes 4, 64. Então, 4 elevado ao cubo é 64. Diferente, como a gente colocou, né, de 4 elevado à terceira. Reparem no seguinte também. Nessa expressão aí, é muito diferente quem é base, quem é expoente. Se vocês olharem, nós temos 3 à quarta dando 81 e 4 à terceira é 64. Ou seja, é diferente quem é base e é diferente quem é expoente, né? A gente pode até pegar a multiplicação, né? Olha só. 3 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 3, o resultado, né? Isso. Na potência, se a gente inverte a base e o expoente, o resultado dá totalmente diferente. Isso mesmo. No próximo aí é 2 elevado à quarta. Então, nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, nós temos primeira multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado à quarta potência é 16. Beleza, Isaac? Beleza, acho que agora eles vão ficar mais craques nisso daí, até porque vai ser muito importante, porque já é uma preparação para a aula da quarta-feira, que vai envolver novamente as operações e também com potenciação. Então é muito bom vocês irem treinando para quando chegar na quarta-feira, ó, um craque nisso daí, hein? Beleza. Nesse próximo aí, eu vou dar um tempinho maior que é para vocês fazerem no caderno. Eu vou dar para vocês em torno de uns 6 minutos. Então, vou dar 6 minutos para vocês fazerem aí no caderno. Pode fazer no caderno. Então, nós vamos calcular 3 potências. 5 elevado à terceira, 6 elevado à terceira, 2 elevado à quinta. Se vocês não lembrarem da multiplicação, pode fazer no canto mesmo a tabuada de vocês, ou vocês podem fazer a multiplicação mesmo, montar a continha para vocês conseguirem a potência. Todas as respostas, pode mandar no chat pro Isaac que ele vai me falar depois, beleza? Então, vou dar uns 7 minutinhos para vocês nessa aí, tá bom?
retornamos aqui, professor Jonas. Alguns estudantes ainda efetuando aquilo que você pediu para fazer, nunca fazer, né? Ó, mas aqui teve alguns, ó, por exemplo, Pedro Henrique, 125, 108 e 32. Teve o Vinícius, 125, 216 e 32. A Ana Clara, 125, 216, 32. O Álvaro, 125, 60, 96 e 64. O Éder, 15, 18 e 10. Eu acho que no caso, o Éder ele fez aquilo que você falou que não é para fazer na potência, multiplicar a base e o expoente, né? Temos que tomar muito cuidado com isso mesmo. Não podemos multiplicar base e expoente. Está errado. Não podemos fazer dessa forma. Temos que sempre multiplicar a base. A base sempre por ela mesma. No exemplo que eu coloquei aí para vocês, se vocês não conseguiram fazer porque eram números ou muito grandes ou alguma coisa, poderiam ter feito a continha no canto direito. Eu vou fazer com vocês. Primeiro eu vou colocar a resposta na tela para todos que acertaram, né? Então nós temos 125, 32 e 216, como muitos acertaram. Só que nós temos que tomar muito cuidado mesmo, com esses expoentes. Então nós temos o seguinte. Primeiro eu vou fazer com a potenciação, tá, Isaac? Então eu vou fazer primeiro qual que seria a conta certa antes de multiplicar. 5 à terceira, o 5 tem que aparecer 3 vezes. 5, 5 e 5. Lembrando que o ponto é multiplicação, né? 6 à terceira, ele vai aparecer 3 vezes. 6, 6 e 6. Até aí tranquilo, né? 2 à quinta, 2, 2, 2. Então tem o 3, 4. Aparece 5, 2. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Nunca multiplique. Então vamos voltar aqui. 5 vezes 3 dá 15, está errado. 6 vezes 3 aqui, 18, está errado. 2 vezes 5 aqui, dá 10, está errado. Não podemos multiplicar base com expoente. Não podemos fazer esse tipo de conta. Lembrando, base é o maior número, expoente é um número menorzinho aqui que parece. Então vamos calcular. Essa a gente já tinha feito, né, Isaac? Deu de lambuja para eles, sem né? querer eu já dei uma resposta para eles, hein? Ainda teve gente que errou. Então nós temos o seguinte. 5 vezes 5, 25. Tranquilo? Vezes 5 de novo, 125. Então essa multiplicação de 5 elevado ao cubo, 125. Para o próximo, vamos multiplicar. 6 vezes 6, 36. Aqui muitos têm dificuldade, né? Então vamos fazer no canto direito uma continha, né? Então, 36 vezes 6. Me ajuda aí, vai, Isaac. Então vamos lá. Primeiro multiplica aqui, né? 6 vezes 6. Acabou de dar 36 ali. Beleza. Fica lá, né? Põe lá em cima e coloca o 6 aqui embaixo. E aí eu faço o quê? 6 vezes 3, não é isso, Isaac? Opa! E aí? Bom, na tabuada que eu sempre aprendi, 6 vezes 3 são 18. Aí eu somo mais 3, não é isso? Isso. 21. Ou seja, 216 aí é 6 elevado à terceira. Tudo bem? E 5 elevado à quinta. E 2 elevado à quinta, desculpa. 2 elevado à quinta de novo. Multiplicando elemento por elemento. No exemplo que eu coloquei aí para vocês, que está na tela aí, na resolução, eu fui desaparecendo com os números 2. Então, eu coloquei todos os números 2 aí para vocês, como está aparecendo aí para vocês, eu coloquei todos os números 2 primeiro, e aí eu fui desaparecendo com eles. Aqui, eu vou fazer só multiplicando. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. Com o próximo 2 aqui, ó. 4 vezes 2, 8. Com o próximo 2 aqui, 8 vezes 2, 16. Com o próximo 2 aqui, 32. Beleza? Só multiplicar, né, professor? Só multiplicar.
Quer um outro exemplo? Vamos dar um outro exemplo aqui para ajudar, Isaac? Vamos. Fala o número aí. Eu vou 12. 12 12 elevado à segunda potência. à segunda potência, ou 12 ao quadrado, não é isso? Beleza. Então vamos lá. Ele vezes ele. Ou seja, o 12 tem que aparecer duas vezes, não é isso? Isso. Beleza. Às vezes 12 vezes 12 de cabeça a gente não lembra. Vamos fazer a continha, não é isso? Quando a gente não lembra, fazemos aqui no canto, não é isso? Sim. 2 vezes 2. 4. Fechou. 2 vezes 1. São 2. Beleza. A minha professora me ensinou que tinha que colocar um mais aqui no canto. A sua também? Também, mas eu completava com 0, né? Pode mas ser a também. gente faz basicamente essa solicitação para o aluno lembrar que ele multiplicou as unidades. Isso. Agora ele vai multiplicar as dezenas. Então, por isso que a gente vai avançando as casas para frente, né? Digamos assim. Isso mesmo. Então, a gente agora vai multiplicar a dezena, que é 1. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Só somar, não é isso, Isaac? Opa, agora... 4. 2 mais 2, 4. E aqui dá 1. Ou seja, 12 vezes 12 dá 144. 144. Diferentemente, mas, aliás, muito diferente do que a gente fazer 12 vezes 2. Isso, né? mesmo. Que seriam 24. Então, essa parte da potência, gente, vocês verifiquem junto ao seu professor algumas atividades que vocês possam estar exercitando essas multiplicações, até porque a gente percebe, a gente que trabalha com ensino básico, né, professor? A gente percebe uma dificuldade que chega até lá no ensino médio, né? E essa questão de você conseguir desenvolver, conseguir aprender mais uma operação, até o 5º ano, vocês aprenderam as 4 operações básicas. Daqui para frente, vocês aprenderão mais operações, e potenciação é uma delas. Então, é mais uma operação matemática que vocês estão com oportunidade aí de terem contato, né, professor? E é igual andar de bicicleta, né? Aprendeu uma vez, não esquece mais, não é assim? Aprendeu uma vez, não esquece mais não. Então, por favor, tomem cuidado, muito cuidado com essa questão da potenciação. Nunca multiplique base e expoente. Base é o maior número, expoente é o menor, que fica ali em cima, né? Uma curiosidade, a gente poderia escrever o expoente em outro lugar, Isaac? O expoente em outro lugar? A gente poderia fazer assim, ó. Não. Isso. Tem formas de escrever ele, né? Nós não podemos escrever nesse formato, né? Nós temos que escrever o expoente no canto superior direito sempre, né? Sempre. E também, né, professor, tomar cuidado, por exemplo, ali o 12 elevado à quarta, ou 12 elevado ao quadrado, ele está fazendo o 12 inteiro, não é só o algarismo 2, né? Bom, professor, eu acho que foi uma aula muito boa. É aquela história, eles treinarem, né? Que a gente só adquire conhecimento, a gente só adquire a segurança de efetuar por meio de treino na matemática, né? Então, agradeço a presença hoje. Eu me despeço aqui de vocês. Até a próxima aula, professor Jonas. Eu agradeço, obrigado, espero que vocês tenham gostado. E sempre, tomem cuidado, fiquem em casa, ainda mais nesses momentos, não é isso? Tá bom. Tchau, Beleza? tchau, gente. Tchau, tchau, muito Bom dia obrigado. para todos. Bom dia a todos.